Agora vamos falar das instruções de desvios condicionais. Até agora nós vimos os programas sequenciais, mas alguns problemas exigem uma tomada de decisão nos programas. Por exemplo, se você deseja saber se um aluno foi ou não aprovado na disciplina, baseado num determinado critério, como por exemplo a média. Se a média for maior ou igual a 7, foi aprovado, se não, reprovado. Então, para esses tipos de casos, nós utilizamos as instruções de desvios condicionais. O que elas fazem? Elas desviam o fluxo de execução, que é sequencial, né? Ele vai desviar, baseado nessa condição, no resultado dessa condição, se ela for verdadeira, ele vai desviar esse fluxo de execução para uma instrução selecionada, com base nessa condição. Nós temos vários tipos de instruções de desvios condicionais. Temos a estrutura de decisão simples, também são chamadas de estrutura de decisão. Estrutura de decisão simples, né? Por exemplo aqui, se média maior ou igual a 7, aprovado, pronto. Ele não faz o caso contrário, se não for, não faz. Só é se média maior ou igual a 7, aprovado. E não diz mais nada. Temos também o caso contrário, o if-else, é a estrutura de decisão composta. Essa é a estrutura de decisão simples, essa é a composta. A composta, eu já trato o caso contrário. Se média maior ou igual a 7, aprovado. Se não, ele vai exibir reprovado. Nós temos que observar aqui a sintaxe para esse comando, né? Se eu não colocar os dois pontos, vai gerar erro. Se eu não colocar esse comando identado dentro do bloco do if, também vai dar erro, né? Então, as instruções, elas têm que estar dentro do bloco. Para isso, eu coloco espaços, que eu também chamo de indentação. Outro tipo, nós temos a decisão aninhada, né? Que é um if dentro do outro, né? Uma estrutura em cadeia, desse jeito. Então, por exemplo, eu quero saber se o aluno está reprovado, de recuperação ou aprovado. O que eu faço? Se média menor do que 4, então de 0 até 4, menor, né? De 0 a 4, ele vai dizer, não, de 0 a 3.9, né? Porque aqui não é igual a 4, é só menor, não inclui o 4, né? Então, menor que 4, ele exibe reprovado. Se não, então qual é o caso? A negação de menor é maior ou igual, né? Então, se não for menor do que 4, é porque é maior ou igual. Então, para os casos maior ou igual a 4 e menor do que 7, entre 4 e 7, ele está de recuperação. Certo? Então, se média menor do que 7, ele está de recuperação. E esse outro, se não, já teve essas duas negativas aqui. É porque ele não é menor do que 4, nem está entre 4 e 7. Então, qual é a negação disso aqui? Se a média não é menor do que 7, é porque é maior ou igual a 7. E para os casos maior ou igual a 7, ele está aprovado. Então, aqui uma decisão aninhada ou encadeada, certo? Quando eu tenho vários níveis de aninhamento, pode ficar confuso a interpretação. Então, o Python ele simplificou esse comando com o comando elif, certo? Então, eu vou substituir este else if aqui por uma instrução elif. Então, se a média for menor do que 4, reprovado. Elif, menor do que 7, recuperação. Se não, aprovado. Ok? Vale lembrar que dentro do bloco if eu posso ter qualquer comando. Qualquer um, a expressão, comando de saída, chamada de uma função, procedimento. Posso ter qualquer comando aqui, certo? Agora vamos ver alguns exemplos práticos. Por exemplo, escreva um programa que recebe um número e mostre a sua metade somente quando ela for maior que 50. Então, eu tenho aqui um número, né? Uma entrada de dados que ele pede, um número, e aí eu testo. Se o número for maior do que 50, ele vai exibir que a metade do número é. Aí aqui ele fez o cálculo da metade. É o número sobre 2. Se não for, né? Se não for maior que 50, se for um número menor do que 50,
ele não vai exibir nada, ok? E aqui o programa em Python, vamos ver a execução do programa. Então ele pede aqui, informe o número. Se você digitar, por exemplo, um número menor do que 50, 40, ele não exibe nada. Porém, se você digitar um número maior do que 50, ele vai dizer que a metade do número é 30. Neste outro exemplo, ele quer que você crie um algoritmo que receba um número e mostre o número e o seu dobro. Somente, então aqui exige uma decisão. Não é sempre que ele vai exibir o número e o dobro, mas somente quando o número for maior que 90 e menor que 100. Então vai ter uma estrutura de decisão. Vai ser maior do que 90 e menor que 100. Então você pede um número. Então, se satisfazer essa condição aqui, se ele é maior do que 90 e menor do que 100, aí ele vai exibir o número e o seu dobro, ok? Então, aqui o programa em Python, vamos rodar para ver a execução. Então, aqui, informe o número. Se eu digitar 40, ele não faz nada, porque 40 não está entre 90 e 100, porém, se eu digitar 99, ele vai dizer que o número é 99 e o seu dobro é 198. Terceiro exemplo, ele pede para criar um algoritmo que leia um número inteiro. Se o número lido for positivo, ele vai escrever uma mensagem indicando se ele é par ou ímpar. Então eu tenho aqui duas decisões. Primeiro, ele vai testar se o número que ele informou é positivo. Em caso afirmativo, se for verdadeiro isso, ele ainda vai testar se ele é par ou ímpar. Então aqui é a solução. Você pede um número, aí se o número for maior do que 0, aí é porque ele é positivo, e aí ele vai considerar que se o número, o resto, esse aqui é o operador módulo, o resto da divisão do número por 2 for 0, que é a divisão por 2 nos dá se o número é par ou ímpar. O resto, se o resto for 0 é porque ele é um número par, se não, é porque ele é ímpar, certo? Então, um if dentro do outro, uma estrutura alinhada para resolver a solução desse problema, ok? Problema bem simples. Então, tá aqui o programa em Python. Se de repente eu digitar um valor negativo, ele não vai fazer nada. Veja, não tem o caso contrário para essa decisão aqui. Não tem aqui um caso contrário. Mas se o valor for positivo, aí que ele vai entrar nessas duas aqui, dizer se é par ou ímpar. Vamos ver aqui a execução. Então, informe o número. Vou digitar aqui menos 7. Ele não faz nada, né? Porque não é positivo. Mas se eu digitar um número positivo, aí ele vai dizer que o número é par ou ímpar. No caso aqui, o número é par. Se de repente eu quisesse exibir que o número não é positivo, eu tinha que fazer o caso contrário para essa decisão aqui. O número maior que 0, verdadeiro. Se for verdadeiro, entra aqui. Se não, aí ele vai dizer que o número não é positivo. Então, para esse caso agora, se eu digitar um valor negativo, ele vai dizer que o número não é positivo. Antes eu não tinha tratado isso, né? Então, só para exemplificar aqui, a lógica vai de cada um. E aqui neste exemplo, ele pede um algoritmo, um programa que receba a matrícula e o salário do funcionário. Então, quais são os dados de entrada? A matrícula e o salário do funcionário. Qual é o cálculo? Calcule a gratificação. Ah, então ele quer que você calcule a gratificação. Mas essa gratificação do funcionário é conforme esta tabela aqui, certo? E aí no final você vai informar a matrícula, né? O salário a receber já acrescido dessa gratificação e o valor da gratificação do funcionário. Então, para aquele funcionário que recebe até R$500,
ele vai ter uma gratificação de 15%. De 500, né, 0,01 até 1.000, de 10%. E acima de 1.000, ele vai ter uma gratificação de 5%. Então, veja que aqui é uma estrutura de decisão. Se for isso, recebe isso. Se for entre isso e isso, e esse, se não for acima de 1.000, esta outra gratificação. Então, aqui o programa, né, em Python. Então, aqui eu tenho as duas entradas de dados, que é matrícula e salário. Definir matrícula como inteiro e salário como float. Eu vou zerar o meu valor de gratificação, certo? Que eu vou receber de gratificação, porque eu ainda não calculei, né? E vou zerar também a minha taxa, que ainda não foi calculada. Só inicializando as variáveis. Porque se eu não inicializar essas variáveis aqui, e esse teste aqui der errado, quando chegar bem aqui, ele vai dar um erro, certo? Porque ele não vai saber quem é o valor de gratificação nem a taxa, que a taxa só foi atribuída aqui dentro. Então aqui ele entrou com a matrícula e o salário, né? Zerou isso aqui. Aí ele pergunta: se o salário que ele digitou aqui, né, for menor do que 500, então a taxa dele que ele vai receber é 15%. Na verdade aqui eu não coloquei em porcentagem, mas aqui eu converti. Se não, se for menor do que 1.000, ou seja, o caso contrário dessa instrução aqui, se ele não é menor do que 500, é porque ele é maior do que 500, maior ou igual, né? Então, seria maior que 500, entre 500 e 1.000. A taxa é 10, né? E se ele não está entre 500 e 1.000, a taxa vai ser de 5%, ok? Então, o valor da gratificação vai ser o salário dele, que ele informou aqui, vezes essa taxa aqui que foi atribuída. A taxa pode ser 15, 10 ou 5, de acordo com o salário. Aí eu dividi por 100 aqui para ser a porcentagem. E o salário a receber vai ser o salário mais esse valor da gratificação. E aí no final ele quer saber qual é, ele vai imprimir a matrícula, vai exibir o valor da gratificação e o salário a receber do usuário, certo? Então aqui o programa, as duas entradas de dados, inicialização de variáveis, estrutura de decisão, processamento e a saída. Vamos rodar aqui para ver a execução do programa. Então aqui eu vou informar qual é o número da minha matrícula. Então o número da matrícula 1, 2, 3. Qual é o salário? Vamos colocar aqui que ele recebe R$875. Aí ele diz: sua matrícula é 1, 2, 3. O valor da gratificação foi R$87,50 e o salário é R$962,50. Porque aqui ele somou, né? Qual foi o cálculo do salário a receber? Ele somou os R$875 mais o valor da gratificação, que é R$87,50. E aí você vai receber R$962,50.